Hello class, how are you? Como estão todos? Eu espero que bem. Eu fiz um vídeo para vocês desse assunto, past continuous, para vocês entenderem melhor, tá bom? Aí já fica gravadinho aqui no Classroom de vocês, que qualquer dúvida pode rever quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. Então, aí a gente tem o past continuous, que aí a gente vai ver como é que se utiliza com when e while, ok? Então, primeiro vamos só entender como é que funciona até chegar no when e no while, ok? Então, aí nós temos os subjects, que significa pronomes, tá? Que é o que vocês já conhecem. I, you, he, she, it, we, you, they. O verbo to be, no passado, was o were. E a base form mas e ing. Então, a forma base do verbo com o ing. Então, past continuous, ele é formado pelo verbo to be no passado, was ou were, mais o verbo no ing. Tá? Então, sempre vai ficar assim. Pronome pessoal, verbo to be no passado, que é o was e were, e o verbo no ing. Compreendido até aí? Beleza. Exemplos. Aí eu tenho I was cooking. Eu estava cozinhando. She was cooking. Ela estava cozinhando. They were cooking. Eles estavam cozinhando. We were cooking. Nós estávamos cozinhando. Então, eu identifiquei aí, ó, o verbo to be no passado, que é o was e were, e o ing no final, que é o segundo verbo, ou seja, o past continuous sempre vai ser aquele verbo no passado, was e were, mais o verbo no ing. Compreendido? Tá? Past continuous é quando tem was e were e o verbo no ing, tá bom? Aí eu coloquei aí, ó, past continuous tem 3 formas: affirmative, negative and interrogative, ok? Então aí, a forma afirmativa, né, tem aí I, you, he, she, it, we, you e o they, ok? Depois deles vai vir sempre o was e were, ou seja, os pronomes I, he, she e o it sempre vai vir com was. O you, we e o they sempre vai vir com were, ok? Só lembrar disso. A forma negativa sempre vai ter a partícula not depois do was e do were, ou você pode usar a forma contraída. Forma contraída do was not, wasn't. Forma contraída do were not, weren't, ok? Entendido? Forma negativa sempre vai ter o not depois do was ou do were, ou você pode utilizar o wasn't ou weren't. E a forma interrogativa, você inverte aí a posição. Passa o was e were para o início da frase, não esquecendo do ponto de interrogação no final, ok? Vamos aos exemplos para a gente entender melhor. Então, no exemplo 1, eu coloquei assim. Forma afirmativa. He was sleeping. Ele estava dormindo. Forma negativa dessa frase, lembram? Eu posso colocar he was not sleeping, ou eu posso colocar he wasn't sleeping. Ele não estava dormindo, ele não estava dormindo, perdão. Tá bom? Então, eu tenho essas duas formas de negar. Forma interrogativa. Was he sleeping? Ele estava dormindo? Aí tem essas respostinhas aí do lado que eu digo que é a short answer, são respostas curtas. Yes, he was. Sim, ele estava. No, he wasn't. Não, ele não estava. Tá? Então, se eu não quiser dar uma resposta longa, por exemplo, se eu pergunto, was he sleeping? Ele estava dormindo? Aí, se eu não quiser falar, não, ele não estava dormindo, uma resposta longa, aí eu falo a resposta curta. Se ele estava, yes, he was. Se ele não estava, no, he wasn't. Tá? Exemplo 2, já utilizando o were. Forma afirmativa. They were walking. Eles estavam caminhando. Forma negativa dessa frase. They were not walking. Eles não estavam caminhando. A outra forma negativa. They weren't walking. Eles não estavam caminhando. Tá? Então, eu posso utilizar essas duas formas
para negar uma frase, tá bom? As duas formas estão corretas. A forma interrogativa, como eu já havia falado, inverte aí, ó. Were ou was vai para o início da frase. Como tem esse exemplo aí, were they walking? Eles estavam caminhando. Yes, they were. Sim, eles estavam. No, they weren't. Não, eles não estavam. Tá? Então, possui essas três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Tá? A forma negativa, eu vou repetir toda a frase. E aí, ou eu coloco not depois do was e do were, ou então eu troco was pelo wasn't e were pelo weren't para transformar em negativa. Em interrogativa, o was e o were vai para o início da frase. Ok? Compreendido até aí? Qualquer dúvida, anota aí para perguntar depois, tá bom? Chegamos agora no past continuous com when e while. Então, vamos lá. While significa enquanto, para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. Ou seja, por exemplo, eu estava cozinhando enquanto meu irmão estava assistindo TV. Então, são duas ações que aconteceram ao mesmo tempo lá no passado. Então, quando eu tenho duas ações que aconteceram ao mesmo tempo no passado, eu vou utilizar essa palavra aí, ó, while. Vamos ao exemplo. I was reading a book while he was watching TV. Eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV. Então, olha, duas ações que aconteceram ao mesmo tempo, sem interrupção nenhuma de uma outra ação. Então, são duas ações que aconteceram ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Ok? Ó. Então, percebam aí, ó, já que são duas ações que aconteceram ao mesmo tempo, ó, tanto na primeira frase do primeiro verbo vai vir com ing, quanto na segunda frase vai vir também com ing. Tá? Prestem bem atenção aí. Aí, outro exemplo, já utilizando o were. While the girls were playing basketball, the boys were playing volleyball. Enquanto as meninas estavam jogando basquete, os meninos estavam jogando vôlei. Tá? Então, são duas ações que estão acontecendo ao mesmo tempo. O que acontece aí de diferente? O while, que em vez de ficar no meio da frase, como está no primeiro exemplo, foi lá para o início. Tá? Aí, ó, while the girls were playing basketball, vírgula, the boys were playing volleyball. Enquanto as meninas estavam jogando basquete, os meninos estavam jogando vôlei. Tá? Então, o que você tem que prestar atenção? Que quando a frase começa com while, aí no início da frase, antes de colocar a segunda ação no past continuous, tem que ter aí, ó, a vírgula, ó. While the girls were playing basketball, vírgula, enquanto as meninas estavam jogando basquete, the boys were playing volleyball, os meninos estavam jogando vôlei, tá? Então, se o while vem no início da frase, antes da segunda oração começar, da segunda frase começar, com o past continuous, tem que ter uma vírgula aí, ok? Entendido? Qualquer dúvida, anota aí pra gente depois debater, tá bom? Past continuous com when, que significa quando, seguido do simple past, passado simples. Para expressar uma ação contínua no passado que já esteve acontecendo, quando outra mais pontual ocorreu. Ou seja, é uma ação que estava acontecendo no passado, mas aconteceu uma outra que interrompeu aquela ação. Por exemplo, assim em português, eu estava fazendo o dever de casa quando minha mãe chegou, né? Ou então, minha mãe estava dormindo quando o telefone tocou. Ou seja, uma ação que foi interrompida. Eu já não vou usar o past continuous nessa segunda ação que foi interrompida. Vai ser o passado simples, ok? Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. I was watching Brazil's game when the phone rang. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou. Olha só, é uma ação que estava acontecendo e aí aconteceu outra que interrompeu. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou. Então, o que interrompeu aí?
quando o telefone tocou. Então, por isso que eu não utilizo o past continuous quando essa ação é interrompida, tá? O que vai ficar no past continuous? Só a primeira frase aí, ó. I was watching. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou, ó. The phone rang. Phone rang. O telefone tocou. Rang é o verbo no passado simples. Ó, perceberam que aí não tem ing? Tá bom? Segundo exemplo. When somebody rang the bell, they were studying. Quando alguém tocou a campainha, eles estavam estudando. Então, a mesma coisa, ó. Se eu começo a frase com when, ó, o verbo não vai começar com o ing no past continuous. Por quê? Porque quando eu utilizo when, no início da frase, eu vou utilizar o passado simples. Tá? É como se essa frase estivesse no meio. Tá? E esse they were studying estivesse no início da frase. Tá? Então, when somebody rang the bell, they were studying. Quando alguém tocou a campainha, eles estavam estudando. Tá? O que é para identificar aí? Que a vírgula sempre vai vir acompanhada no meio da frase aí, tá? Se a frase começa com when. Qual é a semelhança aí do while com when? É que quando começa com while e quando começa com when, sempre para começar a segunda frase vai ter que ter uma vírgula, ok? Tá bom? Recapitulando aí, ó. Eu utilizo while quando duas ações estão acontecendo ao mesmo tempo, sem interrupção. Ou seja, tanto o verbo da primeira frase quanto da segunda frase vai vir com o ing, ou seja, was, you were, mais o verbo no ing. Quando eu vou utilizar o when na frase, eu vou utilizar na primeira frase o verbo past continuous, o past mais com ing. E na segunda frase, depois do when, vai ser o verbo no passado, ou seja, que não tem ing, ok? Então, class, dúvidas? Tem o e-mail, tem o Hangout, tem o sala de aula, tá bom? Se tiver alguma dúvida, anotem aí, que aí a gente já discute na nossa aula, tá bom? Qualquer coisa, se você precisar rever esse vídeo para entender melhor, fazer anotação, não tem problema, tá bom? Pode anotar, ok? Bye, bye. Espero que vocês tenham entendido. Beijos.